Quero convidar você a ficar em pé, agora em reverência à palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler do 10 até o versículo 30. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos, que quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia
quanto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas feitas em moturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Que coisa boa, Senhor, é louvar o Deus que tudo pode, o Deus que tem a última palavra, o Deus que é capaz de transformar situações adversas na nossa vida em uma grande vitória. Ó Deus, e por isso nós estamos neste lugar, para louvar, exaltar, engrandecer o teu nome, falar das tuas grandezas. E eu lhe peço agora que o Senhor venha falar ao nosso coração. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Começa abençoando a minha vida, me dá graça, unção, sabedoria, para que eu possa transmitir a tua palavra. Senhor, inteligência e sabedoria ao teu povo, para ter entendimento, Senhor, da grandeza desse Deus, do Deus que protege os seus servos, o Deus que olha para os seus servos de uma forma maravilhosa. E nós pedimos, ó Pai, fala-nos. Eu repreendo, Senhor, deste ambiente e de todos os lares que nos ouvem neste momento, todo espírito maligno que queira trazer confusão e distração, mas que a nossa mente possa se aquietar diante da tua poderosa mente. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me encanto pelo milagre que Deus fez na vida desses 3 homens. É maravilhoso você pensar que eles estavam com uma sentença de morte para ser lançados na fornalha ardente, e Nabucodonosor, o rei todo-poderoso, ordena ainda que ela seja aquecida 7 vezes mais. Ou seja, eles aumentaram o fogo daquela fornalha, e eles foram lançados naquela fornalha, e nada aconteceu com eles, né? Porque Deus estava ali ao lado dele. A palavra de Deus nos mostra que tinha um 4º homem, e certamente era Jesus, o anjo do Senhor, que estava ali junto com eles, naquela situação que seria uma situação de tragédia, mas se tornou uma situação de grande vitória na vida deles. E eu acho interessante que o texto é tão claro, que ele dá ênfase na fornalha que tinha sido aquecida 7 vezes mais, e dá ênfase, quando eles saem da fornalha, que nem um cabelo deles tinha sido queimado, a roupa que eles entraram na fornalha não tinha sido queimada, e nem cheiro de fogo havia na vida deles. Foi extraordinário. Foi como se Deus tivesse colocado eles dentro de uma cápsula protetora, que não entrava fogo, não entrava fumaça, não entrava nada. Eles estavam ali protegidos pelo Senhor, e saíram totalmente protegidos pelo Senhor. Um grande milagre. Eles poderiam ter morrido? Sim, poderiam, como muitos servos de Deus, fiéis ao Senhor, ao longo da história, foram mortos, martirizados, como até os nossos dias, muitos queridos irmãos nossos têm sido mortos e martirizados. Mas Deus, às vezes Ele faz coisas como essa, para mostrar que Ele é o dono da última palavra, que Ele pode impedir qualquer situação desastrosa na nossa vida. Se Ele fizer, é como se Sadraque, Mesaque e Abednego já conhecesse o cântico que nós cantamos hoje. Se Ele fizer, Ele é Deus, e Ele fez nesse momento. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, não deixa de ser Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Mas é encantador, né, a gente ver esse milagre, e
ver o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas uma coisa nós vemos nesse texto também que me chamou muita atenção, e é o motivo dessa mensagem dessa noite. Não falar apenas do milagre, que foi tremendo, e Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Talvez você esteja entrando dentro de uma fornalha ardente, e Deus pode te dar o livramento nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque se nós tivermos fé, isso pode acontecer na nossa vida. Mas outra coisa que me chama muita atenção nesse texto, e eu queria falar sobre isso, foi que ele enfatiza o nome Sadraque, Mesaque e Abidnego várias vezes no texto. Por que há uma ênfase no nome desses 3 homens de Deus de uma forma tão forte? Simplesmente porque eles não se curvaram à adoração daquele ídolo. Nabucodonosor, ele dá ordem que seja construído uma estátua dele de 30 metros, pensa bem, de ouro, feita de ouro. E dá uma ordem que todas as vezes que fosse tocados instrumentos musicais, todos tinham que se curvar diante daquela estátua. Todos. Não, ninguém podia ficar sem se curvar diante daquela estátua. Mas o texto, ele enfatiza que esses 3 homens não se curvaram. E vieram alguns que, por inveja deles, porque eles estavam prosperando, como Daniel, não se sabe por que Daniel não estava aqui, talvez governando em outro local da província, né, do governo de Nabucodonosor, mas alguns homens, por inveja, denunciaram, falaram: olha, tem alguns judeus aí, que o Senhor deu o governo para eles, mas eles não se dobram diante dos nossos deuses, e eles também não se dobraram diante da tua ordem, que falou que todo mundo tinha que se dobrar diante da tua estátua feita de ouro. Nabucodonosor se achava um Deus, queria ser adorado, desejava isso no seu coração, tinha poder e influência para ordenar que as pessoas assim fizessem. Mas nós vemos aqui 3 homens que não se curvaram. Por isso, o tema dessa mensagem: por que não me curvo? Por que eles não se curvaram? Por que eles não se dobraram, não se prostraram, não se renderam diante de falsos deuses? E aqui, quando nós falamos de falsos deuses, nós não estamos falando apenas de estátuas, onde muitos têm se prostrado diante delas. Existem deuses que muitas vezes nós estamos nos curvando diante deles, e não dando toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Às vezes, o dinheiro tem sido um Deus na vida de muitos. Por causa do dinheiro, eles têm se dobrado, eles têm se curvado diante do dinheiro, são capazes de qualquer coisa pelo dinheiro, se afastam de Deus por causa do dinheiro, e o dinheiro tem sido um Deus diante deles. Para não perder dinheiro, eles fazem qualquer coisa, eles se dobram, eles se corrompem, eles fazem negociatas, eles fazem coisas erradas. Às vezes também esses deuses, muitas vezes são o sucesso. Quantas vezes por causa do sucesso, muitas pessoas têm se curvado, têm se dobrado, têm se afastado de Deus e preferido honrar a homens, a coisas, ao mundo para ter sucesso.
Às vezes, é até uma coisa boa, família. Quantos que têm se afastado de Deus por causa da família? Família é coisa boa, mas ela não pode nos afastar de Deus. Tem pessoas que às vezes, quando se casam, ou quando ganham um filho, eles se afastam. Não, eu tenho que cuidar da minha família. Você pode cuidar da sua família, sim. Amar a sua família. Mas ela não pode estar à frente de Deus. Porque quando ela entra na frente de Deus, ela se torna um ídolo na nossa vida. E não é bom que isso aconteça. De forma nenhuma. E tantos outros deuses que nós temos colocado, que as pessoas têm se curvado diante dele, e te esquecem que o único Deus que merece toda a nossa adoração é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ter dinheiro não é pecado, mas quando ele se torna seu Deus, torna-se um pecado na nossa vida, porque nós idolatramos esse dinheiro. Ter sucesso não é pecado. Faça as coisas direito, bem feitas, que você terá sucesso. Mas quando o sucesso entra no nosso coração, na nossa mente, nós achamos que eu posso, eu sou, eu me basto, se torna um Deus na nossa vida. Família, viver em família, é coisa boa que Deus instituiu na nossa vida, mas não pode tomar o lugar do nosso Deus. Tudo que tomar o lugar do nosso Deus, que nos leva a curvar diante dessas situações, vai ser um empecilho na nossa vida espiritual. A Deus toda honra, toda glória, toda exaltação. Sadraque, Mesaque e Abednego, que o texto repete, você pode ler várias e várias vezes, vai repetindo o nome desses homens, para enfatizar uma atitude de não se encurvar diante de deuses, não se prostrar diante de deuses. Mas por quê? Qual a motivação desses homens? E eu quero falar sobre isso nesta noite. O que os motivou? O que fazia com que eles colocassem Deus em primeiro lugar na sua vida? Ao ponto de dizer, Nabucodonosor, nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, ou seja, se a nossa vida fosse ceifada, nós vamos continuar com o nosso Deus. E nós temos visto isso, como eu falei, ao longo da história e até hoje, muitas pessoas que têm perdido a sua vida, porque não aceitam de forma nenhuma adorar outros deuses. Muitos estão sendo mortos pelos muçulmanos, muitos cristãos pelos muçulmanos radicais, em função disso. Você vai negar a Jesus, e você vai adorar o nosso Deus, ou você vai morrer. A palavra deles é a mesma, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu creio que Deus tem escrito a história, a nossa história, não tenho dúvida disso, tudo está na mente de Deus. E do mesmo jeito que Ele repete o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, nas histórias escritas por Ele sobre a vida desses que têm preferido morrer do que servir a outros deuses. Está lá o nome, João, José, Maria, enfim. Está escrevendo o nome e repetindo o nome, como Deus deixa escrito aqui, como se estivesse dizendo, olha, como Ele falou, olha meu servo Jó, como ele me serve.
Ele está dizendo e repetindo o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego várias vezes, para dizer exatamente isso. Olhe a vida desses homens, como eles não se encurvaram, como eles preferiram a morte do que servir a outros deuses. E vamos ver os motivos. Primeiro motivo porque eles conheciam o verdadeiro Deus. Eles conheciam de verdade o verdadeiro Deus. Versículo 17 diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles conheciam Deus. Lá no capítulo 1 de Daniel, quando eles vão para a Babilônia, ainda jovens, junto com Daniel, e Daniel se propõe no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei, com aqueles alimentos que eram servidos aos ídolos. Quando Daniel propõe isso, e eles também vão junto com Daniel, Daniel fala com aquele que servia o rei, o eunuco lá, falou assim: experimenta, deixa a gente comer por um tempo a comida que nós queremos, os legumes, deixa a gente, experimenta. Sabe por quê? Porque eles tinham experiência com Deus. Quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, quando nós temos experiência com Deus, por isso que eu falo sempre, nós temos que levar os nossos filhos a ter experiência com Deus, a conhecer Deus verdadeiramente, e nós mesmos temos que ter experiências com Deus, a orar e ver a nossa oração atendida e falar: foi Deus que fez isso, ter a convicção, ter fé, e ver as nossas orações sendo atendidas, os livramentos que Deus tem nos dado a cada dia. Nós precisamos ter conhecimento do verdadeiro Deus. Eles só chegam nessa situação aqui e enfrentam o rei e vão para a fornalha, porque eles conheciam Deus. Eles falam: se Deus nos livrar, e Ele pode nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, nós não vamos servir a outros deuses, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, e só Ele pode dar a salvação e vida eterna. Quem tem essa convicção no coração, podem vir as situações tentando fazer com que nos prostremos diante de outros deuses, seja ele ídolos, seja ele dinheiro, seja ele sucesso, seja o que for, mas nós não vamos nos prostrar, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Nós não só ouvimos falar de Deus, um dia nós ouvimos, só que nós fomos experimentando os milagres da nossa vida, a presença real dele na nossa vida, os livramentos que ele foi nos dando ao longo da nossa vida, e nós fomos nos fortalecendo e conhecendo que nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Em outras palavras, eles queriam dizer para Nabucodonosor: nosso Deus tem o controle de todas as coisas, Ele controla. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós vamos para o céu. Amém, glória a Deus. É isso que eles fizeram. Por isso, Deus deixa escrito esse texto e enfatiza o nome, porque eles não se curvaram. E o primeiro motivo é esse. No capítulo 2 de Daniel, versículo 20 ao 22, olha o que diz aqui. O segundo capítulo aí, do versículo 20 ao 22, ele diz o seguinte: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Alguém que conhece a Deus, sabe que é Deus que estabelece os governos. Ele está falando aqui, quando ele revela para Nabucodonosor a estátua, que eram reinos que se passariam, ele era a cabeça de ouro, e ele fala, olha, é Deus, ele revela o escondido, Deus, ele remove príncipes e coloca príncipes, Deus, ele muda os tempos, ele transforma as situações, é Deus. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós não vamos nos dobrar a ídolos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós ficamos com o nosso Deus. O segundo motivo, porque eles não se curvaram, porque eles preferiam a morte do que se afastar de Deus. Preferiam a morte. E eu queria ler o versículo 18 novamente, que é lindo. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles falam, não vão fazer isso, rei. Eu prefiro morrer do que adorar outro Deus. E qual é a nossa situação? É isso que nós temos que perguntar. Nós conhecemos verdadeiramente o verdadeiro Deus? Nós estamos dispostos a morrer, se necessário, para não negar a Deus? É preferível, eles preferiam a morte. Preferiam a morte do que falar, não, eu vou adorar essa estátua. Deus, eles poderiam muito bem, como muitas pessoas fazem, Deus, tu sabes, né? É melhor eu fazer isso agora. O Senhor conhece meu coração, eu estou fazendo isso, mas para enganar eles, só para ludibriar, como muitas pessoas, para agradar os amigos, se enredam no pecado, se enredam nos prazeres, para agradar as pessoas. Mas eles falaram, nós não vamos te agradar, ó rei, podemos te agradar te servindo, sendo honesto no teu reino, fazendo com que o teu reino prospere, podemos fazer qualquer coisa, mas se for para negar o nosso Deus, se for para adorar outros deuses, pode dar sentença de morte. A maior sentença de morte que o cristão tem, que as pessoas têm, o cristão de uma forma geral, é se afastar de Deus. É sentença de morte. Porque a vida está na presença de Deus. E mais que isso, a vida eterna, nós só temos em Jesus. Então é sentença de morte se afastar de Deus. Então, em nome de Jesus, prefira a morte. Eu oro sempre, e é sincera a minha oração, se for para um dia eu me afastar dos teus caminhos, Senhor, que o Senhor me leve primeiro. É uma oração do coração. Porque estar afastado de Deus é perder a alegria da salvação, é perder a paz que excede todo o entendimento, que está no nosso coração, apesar das situações adversas. Estar afastado de Deus é perder essa certeza que nós temos no nosso coração, que nossa pátria não é essa,
nossa pátria é os céus. É o que estava no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles preferiam a morte. Será que é assim o seu coração? Prefere a morte do que adorar a outros deuses, se curvar a outros deuses? Nada vale a pena quando nós nos afastamos de Deus. E afastar de Deus é se curvar a outros deuses. Terceiro motivo, porque eles não curvavam. Eles não se curvavam porque a presença de Deus era real na vida deles. A presença de Deus era real. Eles já tinham tido experiência com Deus. E aí, o que acontece? Olha o que acontece lá no versículo 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Eles não se curvaram, porque eles tinham a certeza da presença de Deus ao lado deles. Quando nós temos a certeza da presença de Deus ao nosso lado, que quando eu caminho pela rua, o 4º homem está comigo. Quando eu estou viajando, o 4º homem está comigo. Quando eu entro na minha casa, o 4º homem está comigo. Quando eu vou para o meu trabalho, o 4º homem está comigo. Porque Ele prometeu que estaria comigo até a consumação do século. O 4º homem está aqui. Quem não se curva, a sensação é essa. Eu posso não ganhar através dessa corrupção, mas o 4º homem vai me sustentar. Eu posso perder amigos, porque eu não fiz o que eles quiseram, mas o 4º homem, que é o melhor amigo, está comigo. Isso me basta. Quando o 4º homem está com a gente, quando a presença de Deus é real, quando Ele está ao nosso lado, nós nunca vamos nos curvar diante de outros deuses, porque os outros deuses não nos dão nada, porque eles são falsos deuses. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos protege, Ele anda ao nosso lado. A presença dEle é real quando nós estamos dentro da fornalha ardente. E às vezes a gente fica dentro de situações difíceis. Mas quando você estiver, lembre-se que o 4º homem está ao seu lado. E não há nada melhor do que ter Jesus ao nosso lado. Então, por que curvar diante de outros deuses, se eu tenho o maior de todos, o melhor de todos, nosso amado Jesus Cristo, que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que esteve com Daniel e com eles também, livrando eles tantas vezes das mãos dos inimigos. Então, lembre-se, não me encurvo diante de outros deuses, porque a presença de Deus é real ao meu lado, ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, ao lado de Daniel, ao lado de Davi,
ao lado de cada um de nós, que não se encurva a outros deuses. E para nós terminarmos, o quarto e último motivo: quando eu não me encurvo, outros se curvarão a Deus. Quando eu não me encurvo, preste atenção, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, Nabucodonosor e aqueles que estavam ali ao redor se curvaram. Olha o que diz o versículo 29. Por mim, pois é feito um decreto, Nabucodonosor dizendo, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas serão feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quando nós não nos curvamos, e Deus dá os livramentos, Deus está ao nosso lado, Deus faz com que nem cheiro de fumaça, nem um cabelinho nosso seja queimado. Quando os milagres vão acontecendo na nossa vida, porque nós estamos só diante de Deus, nós não nos prostramos diante de outros deuses. Outros verão e se curvarão também. Seus familiares verão que você não se curvou e Deus tem feito milagres na sua vida. Seus colegas de trabalho verão que você não se curva e os milagres acontecem todo dia na sua vida. Seus colegas de escola verão que você não se curvou diante de outros deuses, e eles se curvarão, porque você não se curvou também. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, e Deus deixou escrito, para que nós tivéssemos o entendimento que aqueles que não se curvam diante de outros deuses verão os milagres acontecendo, terão a presença do quarto homem sempre com eles, e muitos se renderão, porque veem a sua vida. Eles vão ver Jesus através da nossa vida. Então não se curve diante de falsos deuses, em nome de Jesus, pois os milagres acontecerão na sua vida, porque Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus. Como Daniel falou, as estações e o tempo está nas suas mãos. Ele levanta e destitui reis. Ele faz com que o príncipe seja destituído do seu trono e o mendigo se assente no trono. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a Ele toda honra, toda glória e toda exaltação. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Essa é uma mensagem desafiadora. Desafiadora. Você conhece o verdadeiro Deus? Como eles conheciam? De verdade. Ao ponto de falar: olha, eu não me curvo
diante do dinheiro. Eu não me curvo diante do sucesso. Eu não me encurvo diante de qualquer ser humano, seja família, seja amigos, eu não me curvo. Eu prefiro perder. Eu prefiro morrer do que me encurvar. Porque eu só me encurvo diante de Deus. É Ele que anda ao meu lado. É Ele que me protege. É Ele que faz milagres na minha vida. E eu queria te desafiar nessa noite. Pois foi um desafio para mim. Todos os dias a palavra vai nos desafiando. Você quer dizer para Deus nessa noite: Deus, eu não vou me curvar diante de nenhum outro Deus que não seja o Senhor. Porque eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. Que o Senhor vai me dar as vitórias que eu necessito. Que o Senhor vai me proteger. Se você entendeu que essa mensagem se encaixa na sua vida, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, é para mim, Senhor. Eu quero estar na tua presença. Não vou me curvar diante de outros deuses. Eu quero te adorar. Nada vai me tirar do centro da tua vontade. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que você sairá abençoado, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome pelos milagres. O Senhor tem poder para fazer milagre. Tem gente nessa noite aqui que precisa de um milagre na sua vida, de uma transformação, de algo poderoso acontecendo, como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso, mas muito mais que um simples milagre, que não é nada para o Senhor, tudo é fácil para o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor quer a nossa vida no teu altar, porque aí não vai acontecer um milagre só. O Senhor vai fazer milagre sobre milagre, porque nós vamos andar pela rua e vamos sentir o Senhor ao nosso lado. E não há nada melhor do que sentir a tua presença. Não há nada melhor do que conhecer o Deus verdadeiro e poderoso. Não há nada melhor do que, Senhor, estar na tua presença. Não há nada que se compare a isso, Pai. Deus, e através da nossa vida, dos milagres, Senhor, da nossa vida no teu altar, muitas pessoas conhecerão a Jesus Cristo, terão a mesma experiência que nós temos de conhecer a Jesus. E não há nada que se compare, ó Deus, porque Ele nos dá vida e vida em abundância. Ele traz paz ao nosso coração, Ele traz alegria ao nosso coração, e Ele nos deu vida eterna. Senhor, essa vida passa rapidamente, tudo passa, mas Senhor, quando nós estamos na tua presença, é certeza de vitória e de vida eterna. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou um texto, Senhor, mostrando que homens podem ser capazes de dizer não para o pecado, dizer não para os prazeres, dizer não para a corrupção, dizer não para o poder e o sucesso, ó Deus, dizer não, Senhor, para tudo que possa nos levar e afastar do Senhor. E nós podemos e devemos ser capazes de fazer isso também, ó Pai. Portanto, em nome de Jesus, que essa mensagem seja gravada no nosso coração. E ao lembrarmos durante essa semana desses 3 homens,
Senhor, nós possamos dizer: nós queremos também o nosso nome sendo escrito como o deles, ó Pai, que não se prostrou diante, Senhor, dos ídolos deste mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, eu também lhe peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor derrame da Tua graça sobre as nossas vidas, vá à nossa frente, faça milagres na nossa vida, possamos ver, Senhor, e sentir a Tua presença ao nosso lado. Tudo o que fizermos, ó Pai, possamos olhar para o Senhor e falar: devemos fazer isso, ou não devemos fazer isso. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a destreza, que o Senhor nos capacite a cada dia, para nós termos a vitória e o sucesso na nossa vida. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor anda conosco, que o Senhor opera milagres na nossa vida, e nós somos gratos por tudo isso. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, e que possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença. E eu te agradeço já pelas bênçãos recebidas, e que nós receberemos durante essa semana, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.